O maior dividendo do ano de 2023 está no setor agro, vai ultrapassar a marca de 21%. O que aconteceu com a Brasil Agro, a SLC Agrícola? Será que vão ter dividendos tão porrada assim? Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo. Esse vídeo foi sugestão de membro, considere se tornar membro do canal também, tá? Então, devido à sugestão deles, vamos falar aqui então do dividendo que ao começo do ano, ali para o final de janeiro, nós tínhamos previsão de 20,5% de dividend yield da Brasil Agro, segundo a Genial. E como a Brasil Agro as ações caíram e o segundo colocado as ações subiram no Banco do Brasil, esse yield aqui ainda ficaria mais interessante, tá? Ia passar aqui facilmente os 22%. Então a Brasil Agro estava rondando aqui os 29% por aí na época da matéria da Genial. Pouco tempo depois iniciou-se uma queda infinita. As ações já caíram aqui do topo, 23,5%. Infinita não diria, mas uma queda aqui considerável, vamos assim dizer. É uma ação bastante volátil, é importante ficar atento a isso. E exatamente se eu fosse comprar essa ação, eu estaria de olho nela neste fundinho aqui. Não é nada de uma recomendação, mas ó, ficaria de olho nela aqui na casa dos R$ 20, por conta que exatamente dessa volatilidade toda. A SLC Agrícola também aqui com bastante volatilidade e menos impacto nos resultados, que pode ser interessante, mas se eu fosse também eu estaria de olho aqui nos 32 e pouco, quase 33, ou seja, talvez a SLC Agrícola tivesse mais próximo aqui do meu preço, embora eu ache o case da Agro um pouco mais interessante pela questão da terra. A gente já vai dar uma olhada, mas a SLC Agrícola tem se mostrado mais valor, tá? E dando uma olhada então primeiro na perspectiva da Genial sobre a Brasil Agro do primeiro trimestre de 2023, o ano safra terceiro trimestre de 2023, mas a gente vai ignorar isso aqui para não ficar confuso, a gente vai falar tudo de que é como se fosse o primeiro trimestre, tá? Então, nesse resultado do primeiro trimestre veio fraco, porém acima do esperado, inclusive. E a recomendação da Genial ainda é compra, mas eles reduziram o preço-alvo de 40 para 30. Eles dizem aqui que a perspectiva para 2024, ano que vem, vai ser mais fraco, mas nesse ano aqui é forte. Só que do terceiro e do quarto trimestre, a própria empresa diz que o resultado dela sempre costuma melhorar. Então, esse primeiro e segundo costuma ser fraco mesmo. Aliado a um bom ano 2023 na safra, deve vir bastante forte, mas logo na sequência pode ter alguma dificuldade. Eu acho que tem um exagero aqui, talvez, da Genial. Eles não explicam, né, a visão deles. A gente vai dar uma olhada também mais sobre as perspectivas aqui do agro, mas olhando um pouquinho o resultado da empresa, a gente tem um dividend yield de 13,9% aqui na Brasil Agro, nos últimos 5 anos de 8%, e é um dividendo que oscila. Então, se você pensa no curto prazo, talvez você possa sofrer com a Brasil Agro, embora a Genial falou ali 21%. Será mesmo? Vamos continuar olhando, né? A SLC Agrícola tem um dividendo atual de 8,40 e 4,14 na média de 5 anos. Também oscila, porém, os dividendos, inclusive, são menores do que da Brasil Agro, mas, em termos de cotação, eles têm desempenhado um pouco melhor, inclusive, né? A gente olha aqui o preço teto então da Brasil Agro com uma margem de 47%, um preço teto bem gordo aqui, enquanto da SLC Agrícola vai ter uma margem menor, menos 22%, que o dividendo é menor deles. Dando uma olhada então nos resultados da Brasil Agro, observe o seguinte ponto: nós temos o quarto trimestre que nós tivemos alguns não recorrentes que não vêm ao caso, mas eu já expliquei no trimestre passado, tá? Então são não recorrentes aqui, alguns planos da empresa e tudo mais, foi justificadinho, e aqui foi normal, o resultado foi normal. Acontece que o que nós tínhamos no primeiro trimestre, aqui nós estamos vendo a receita, tá? Foi a questão que o primeiro trimestre aqui de 2022 é que estava atípico. É normal ela ter primeiros trimestres mais fracos. Então, com essas receitas tudo melhorando aqui, olha só, acaba tendo um lucro aí, aqui ó, beirando zero aqui, um pouco negativo. Então, realmente foi um trimestre difícil, porque costuma ser difícil mesmo, e o segundo também não deve ser tão fácil, e aí no terceiro e no quarto a gente tem melhores resultados, embora é esperado aqui, ó, nesse segundo trimestre já algumas notícias positivas, tá? Quando a gente olha a SLC Agrícola, não sofreu tanto, olha só, foi muito tranquilinho aqui, os resultados até subiram o lucro aqui nesse trimestre. Quando a gente olha lucro contra a cotação da Brasil Agro vem caindo, porque o lucro vem caindo e deu mais uma caída aqui, e agora ele tende talvez a começar a melhorar, e aí no terceiro trimestre principalmente dá uma bela de uma melhorada, no quarto deve manter bons números também. Enquanto a SLC Agrícola não caiu tanto porque o lucro não caiu tanto, então a cotação não caiu, se bem que eu acho que essa correlação aqui, cotação e lucro não está tão certa, eu acho que houve um exagero aqui na Brasil Agro na cotação caindo, enfim.
Vamos continuar olhando aqui. A perspectiva, então, para grãos no Brasil devem ficar mais... Quando a gente começa a olhar um pouco mais as perspectivas de grãos, lembrando que milho e soja estão muito presentes aqui, tanto na SLC Agrícola quanto na Brasil Agro, muito no Brasil inclusive, nós temos uma perspectiva que nos Estados Unidos caíram, beleza, só que no Brasil caiu muito mais. Então a BTG fala o seguinte: devemos esperar alguma normalização nas próximas semanas, já que a demanda por serviços de frete deve eventualmente se normalizar e trazer os preços de volta ao spread histórico em relação aos preços de referência de Chicago. Então, é como se o Brasil caísse mais do que as commodities caíram nos Estados Unidos, o que não faz tanto sentido, deixando uma pressão nos resultados das empresas que comercializam esse tipo de produto. A gente pode ver aqui o cenário, né, apresentado pela Brasil Agro. A soja caiu bastante, o milho caiu bastante, o algodão caiu bastante. A cana é a que está mais estável aqui, né? E aí o problema da cana eventualmente acaba acontecendo pela safra, tá? E então o que acontece aqui nessa realidade aqui, dependendo de como a empresa fez os hedges, ela pode acabar sofrendo mais com essas quedas nas commodities. A gente tem aqui, inclusive, a notícia de hoje que soja e trigo disparam com clima seco nos Estados Unidos e milho sobe quase 9% na semana. E aí o pessoal está analisando, será que existe um risco de quebra de safra levando os preços das commodities? Poderia acabar ajudando aqui, né, no Brasil, porque a quebra foi lá, então os problemas teoricamente seriam mais deles ali, aumentando o preço e aí elevando o preço também aqui indiretamente no Brasil, tá? Na questão dos insumos, que seriam os custos aqui, vem reduzindo bastante, dando uma tranquilizada para as empresas. Mas a Brasil Agro acaba, no primeiro momento, não ficando tão melhor assim para ela, porque ela já tinha feito um belo de um hedge aqui, ela tinha antecipado compras e tudo mais, então ela não sofreu tanto nesse período de alta de consumo, por isso que ela se aproveitou da alta do preço de venda e do custo não tanto assim. Ela deu uma voadinha aí, né? A gente tem aqui os principais produtos, então, da Brasil Agro: a soja, o milho e a cana. Podemos ver aqui por receita, a gente dá uma olhada o quanto que representa cada uma, ó, aqui no terceiro trimestre, tá? Aqui está a cana, deu uma diminuída. Então, a gente vê a importância de cada um. Esses são os principais aqui no agro. Ela tem também algodão, ela tem também outros aqui, mas esses três são os principais. Um ponto muito importante da Brasil Agro é a venda de terrenos. Ela compra terras agrícolas, evolui essa terra com a experiência que ela tem, expertise, uso de tecnologia, e vende com um valor muito maior. Olha as tiros elevadíssimas. Interessante que ela não precisa ter pressa nessa venda, e muitas vezes ela acaba usando essa terra com a própria questão agrícola aí, no momento oportuno ela vende, então não é igual o setor imobiliário que precisa vender logo, teoricamente. Então isso aqui ajuda a fazer ótimas vendas. Tiers fantásticos, né? Tem evolução a ser feita. Para você ter uma noção, essa foi a receita líquida da empresa de 663 milhões e só de venda 417, mas pelo que eu entendi, mais de 300 milhões vão cair no próximo trimestre, tá? Por conta que foi feita no fim do trimestre essas vendas. De qualquer forma, ela mostra aqui o EBITDA pra gente das operações, ou seja, sem as fazendas. E aqui estão o breakdown, tá? Cana, soja os mais importantes, seguido de milho. Aí tem outros pouquinho, então a gente vê que algodão e outras frentes são um pouquinho aqui. E nós temos então essa queda significativa no EBITDA de 59%. Houve realmente um resultado bem menor do que anteriormente, onde a cana e a soja deram uma brilhada aqui no período anterior. E aqui está o comentário então da Brasil Agro do primeiro trimestre de 2023, lembra que isso aqui é ano safra. Com exceção do lado imobiliário, compra e vendas de fazenda, a Brasil Agro tem suas receitas concentradas em alguns trimestres do ano, de acordo com sua colheita e faturamento. Com isso, naturalmente, os 2 primeiros trimestres do ano contam com receita menor na operação, com valores mais robustos concentrados nos 2 últimos trimestres do ano. Então vai melhorar, conforme a gente disse. E eles falam que foi totalmente injusto a comparação com o mesmo trimestre do ano passado, exatamente porque estávamos num boom, né? Não tem como comparar. Eles comentam que existem as vendas aqui de terras, que é um diferencial da empresa. Fizeram aqui 417 milhões, são poucas empresas que têm tanta relevância assim nas vendas. E aí a empresa ressalta pra gente o que eu acabei de fazer: a melhor forma de analisar os resultados das companhias agrícolas é o acumulado no ano. Se olharmos 9 meses, que se concentram de 31 de março
o Brasil Agro teve um resultado positivo de 24 milhões, mas é importante lembrar que não tivemos vendas de fazendas reconhecidas no mesmo volume do ano passado. Nós realizamos uma venda em abril, mas ela só entra nos resultados em junho, um ganho de quase 300 milhões que entra no quarto T de 2023, ou seja, no segundo trimestre aí do nosso mundo normal de contar, né? Então, tá vendo que tem vendas aqui represadas. Em termos de safra, eles comentam que vai ser um ano de desafio climático com o El Niño, mas eles projetam aqui uma safra positiva, a próxima safra, tá? Então fica ainda esse um pouco de dúvida, né? Porque eles falam que é positivo, mas tem um El Niño aí de desafiador. E aí é importante a gente se atentar à questão dos dividendos. Eles comentam que eles pagaram dividendos atípicos no momento de alta, mas agora eles devem estabelecer payouts em torno de 25% por aí, o que levaria a dividendos. Eles vão tentar manter a meta, os executivos de um yield de 5 a 6%. Então, eles podem subir e diminuir um pouquinho o payout deles, no mínimo ali 25%, mas não deve ficar longe dos 6 ou 5%. Então, é importante ter isso em mente, que aquela projeção de 22% lá já era, morreu, porque a própria empresa está nos dizendo que vai tentar manter aqui os 6%, né? E, inclusive, de repente, conseguir uma maior estabilidade de dividendos, menos oscilações, tá? Então eles falam que foi um ponto extraordinário e tudo mais, e em 2023 a expectativa é voltar para os patamares anteriores, entre 5% e 6%. E a empresa comenta que é um setor muito interessante para que novos investidores queiram buscar aí uma exposição a um setor muito seguro, que tem ainda uma exposição interessante à questão da terra, né? Então nós temos aqui agora a SLC Agrícola e olha só, a área plantada da empresa é diferente aqui a receita que ela tem da Brasil Agro. Aqui ó, 50% é soja, tá em inglês aqui, mas é soja, 23% é milho e 24% é algodão. O diferencial aqui que a maioria das empresas que nós temos, a exposição para o algodão geralmente é pequena. A gente encontra isso em algumas empresas, mas como na própria Brasil Agro, mas é pouco. Aqui já tem uma relevância bastante grande. Olha como o algodão é interessante. Aqui tem 24% da área plantada e 46% do EBITDA ajustado. Então, é praticamente um empate aqui com a soja. O milho já tem uma eficiência menor, vai virar 6% só. Mas também depende muito do preço, da safra. Eu acho essa diversificação aqui deles muito interessante. Eles estão aqui expostos a 3 setores diferentes. E aí a SLC Agrícola nos mostra as perspectivas, resultado passado e perspectiva futura, os principais produtos dela. É muito interessante isso, hein? Olha só, vamos dar uma analisada no algodão. Olha o algodão como ele oscila muito, né? Mais do que as demais. Aqui a produção, ó, teve uma época que estava terrível, né? A produção acima do consumo. Só o consumo ele foi subindo bem reloginho, diga de passagem. E agora ele começa uma oscilação, enquanto a produção de verde também oscila um pouco. E o que acontece recentemente agora em 2022 aqui, ó, é um consumo acima da produção. E aí impactou nos 2 anos, né, onde os preços realmente foi muito favorável do algodão. Mas a perspectiva agora é o consumo diminuir abaixo da produção em 2023, 2024, vai ficar igualdade. Então, talvez o momento de ouro talvez tenha passado um pouco aqui do algodão, tá? Mas ainda assim é interessante, uma exposição diferente aqui. Enquanto a soja é algo mais nítido, que tem um crescimento, cada vez mais população, cada vez crescendo mais, né? As pessoas também se alimentando melhor e tudo mais. Produção tende também a crescer, vem crescendo bastante acompanhando, e agora nós estamos aqui numa excesso, vamos assim dizer, ainda bem, né? Excesso de soja aqui. E aí nós temos aqui milho, né? Que também é bem parecido com a soja, vem crescendo bastante aqui, é o consumo, a produção, e eventualmente um desloca do outro. E tem a questão das safras também, que atrapalham qualquer tipo de produto aí, né? O valor intrínseco de Gruarra nos vai mostrar a Brasil Agro mais cara, obviamente por causa do PL, mas nesse momento não está tão correto, tem que fazer um ajuste no PL para ver se Gruarra corretamente. O PVP nos mostra a Brasil Agro mais barata, tá? Então, olhando aqui o valor justo pelo mercado, né, o consenso do mercado fala que a Brasil Agro está mais barata, 56% de margem, mas a SLC também está bastante barata, com 44% de margem. Então o mercado enxerga as duas empresas baratas, realmente são cases interessantes, mas em termos de dividendo eles, na minha opinião, estão errados, tá? A própria empresa, a Brasil Agro, disse que vai mirar os 6%, eu acredito que vai manter mais ou menos isso. Como as ações caíram, eles falaram 5, 6, mas as ações caíram, deve manter então os 6% mesmo. E
quanto as SLCE, ela pode até ficar no 5%, mas ela paga bonificação eventualmente e tudo mais. Então vamos falar que as duas é em torno dos 6%, bem ali no preço teto. E aí cabe a pessoa então acreditar num crescimento ao longo do tempo nas cotações para manter 6% cada vez sendo maior. Aí vai da análise de cada um. Deixa nos comentários, você gosta dessas duas empresas? Parece ser um momento interessante, segundo o mercado aqui tem uma margem interessante. Um abraço, até o próximo. Valeu!